nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre a variação do cubo. E para nós entendermos a variação do cubo, nós temos aqui inicialmente, o cubo, que sabemos que é uma figura tridimensional formada por quadrados, ou seja, suas faces são quadrados, onde todas as suas extremidades possuem a mesma medida. No caso do cubo, essas dimensões, esses lados, eles são chamados de arestas. Então, aqui nós temos uma aresta, que nós vamos chamar ela de A. Aqui também nós temos essa mesma medida A. E aqui a altura, que também tem a medida A. Isso significa que esses três lados, essas três dimensões, elas possuem a mesma medida. Baseado nessa relação, se nós quisermos calcular o volume do cubo, nós vamos utilizar a fórmula volume igual a aresta elevado a 3. Então, quando a gente fala variação do cubo, nós não estamos falando propriamente dito do cubo. Nós estamos falando de uma variação elevada ao expoente 3. Então, tudo que é elevado ao expoente 3 pode ser estudado como variação do cubo. Então, observando aqui, nós temos alguns exemplos de medidas de alguns cubos com as suas respectivas arestas e nós vamos calcular os seus respectivos volumes. Então, por exemplo, se a aresta é 0, o volume vai ser 0 elevado a 3. 0 elevado a 3 é o 0 multiplicado por ele mesmo 3 vezes, que vai dar 0. Se a aresta vale 1, então é 1 elevado a 3. 1 elevado a 3 é 1 vezes 1 vezes 1, que vai ser igual a 1. A aresta valendo 2, então vai ser 2 elevado a 3. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. A aresta valendo 3. 3 elevado a 3, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. E 4 elevado a 3. 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, 64. Então, o que a gente pode observar? Quando nós temos um cubo de medida 0, isso significa que esse cubo não existe. Logo, seu volume também não existe, ou seja, é 0. Quando a aresta vale 1, como nós podemos perceber, o volume também vale 1. Agora, quando eu dobro a medida da aresta, o volume é aumentado 8 vezes. Quando eu triplico a medida da aresta, o volume é aumentado 27 vezes. E quando a aresta ela é quadruplicada, nós podemos observar que o volume vai ser aumentado em 64 vezes. Então, essa variação aqui é o que nós chamamos de variação do cubo. E se nós quisermos representar isso graficamente, nós podemos representar da seguinte forma, aproveitando essa tabela que foi montada. Aqui embaixo nós temos aqui um plano cartesiano, onde nós vamos construir o gráfico. Aqui na horizontal nós temos as medidas para aresta e aqui na vertical nós temos as medidas para volume. Então vamos lá. O primeiro valor é aresta 0, volume 0. Então ele vai ser aqui na origem, tá? Aqui que é o 0 e 0 aqui. Quando a aresta vale 1, a aresta está aqui embaixo, ó, vou usar 1 aqui. O volume vale 1 aqui. Então, fazendo a projeção desses dois pontos, nós vamos ter esse outro ponto aqui, ó. Depois nós temos a aresta medindo 2 e o volume medindo 8. Vou usar o 8 aqui, ó. Observe que o nosso gráfico ele não vai ficar proporcional, porque se nós fôssemos contar do mesmo padrão que nós contamos aqui para a medida da aresta, o nosso gráfico não caberia aqui na folha,
Por isso que nós fizemos aqui uma modificação nele, tá? Mas isso não interfere em nada. Depois nós temos a aresta medindo 3, e aí o volume vem aqui em cima, 27. Fazendo aqui a projeção. Nesse ponto de encontro aqui, nós tivemos essa variação de aresta 3 para volume 27. E por último, quando eu tenho a aresta medindo 4, o nosso volume chega a 64. Então, aqui nós temos a projeção de variação do volume em função da aresta. E aí, esse outro ponto aqui é exatamente o nosso outro ponto aqui de observação. Então, quando a gente faz a ligação desses pontos, o meu aqui, ele não vai funcionar muito bem, porque esse 64 ficou fora do padrão. Mas ele tem que formar uma curva. Ele vai fazer isso aqui, ó. Opa. Essa curva aqui é exatamente a curva de variação do volume, ou seja, a variação do cubo. Então, sempre que você quiser construir o gráfico de variação, nós podemos utilizar essa representação aqui. No caso do meu 64 aqui, ele ficou errado, porque esse 64 aqui está fora do padrão em relação ao 27. Eu teria que ter ficado mais para cima, para a gente conseguir fazer a curva. Tá bom? Dando continuidade, nós vamos observar ainda sobre a variação do cubo, a esfera. A esfera, ela apresenta como fórmula para volume essa aqui, ó, que é volume igual a 4/3 πr ao cubo. Esse r é a medida do raio da esfera, ou seja, a distância do centro dessa esfera até a sua extremidade. Então, isso aqui é a medida do raio. Então, se nós quiséssemos observar a variação do cubo em função da esfera, nós teríamos que montar a seguinte tabela. Aqui você coloca valores para a medida do raio, aqui a gente calcula o volume. Então, por exemplo, se eu quiser uma esfera de raio 1, substituindo aqui na fórmula, nós teríamos volume é igual a 4/3 vezes π vezes o raio. O raio vai ser 1, então 1 elevado a 3. Logo, nós teremos volume é igual a 4/3 vezes π vezes 1 elevado a 3, que é 1. Então, o volume é 4/3 vezes 1, que é 4/3, então o volume aqui é 4/3 π. Se eu considerar esse raio como 1 centímetro, então o volume vai ser 4π sobre 3 centímetros cúbicos. Se eu quiser um raio de medida 2 centímetros, então o volume vai ser 4/3 vezes π vezes o raio agora elevado a 3. Então, o volume vai ser 4/3 vezes π vezes 2 ao cubo, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Logo, o volume vai ser o seguinte, aqui, ó, como o 8 não tem denominador, vamos imaginar que seja 1. E aí você faz 4 vezes 8 é 32, 3 vezes 1, 3. Então, 32 sobre 3 π. Então, o volume é 32 π sobre 3 centímetros cúbicos. Se eu quisesse o raio 3 centímetros, então o volume ficaria 4 sobre 3 vezes π vezes 3 elevado a 3.
Logo, o volume seria 4 terços vezes π vezes 3 elevado a 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, o volume vai ser... Nesse caso, nós podemos fazer uma simplificação aqui do 3 com 27, porque os dois são múltiplos de 3. Então, veja bem, se eu pegar esse 3 aqui e dividir ele por 3, vai ficar 1. Se eu pegar o 27 e dividir por 3, vai ficar 9. Como os denominadores aqui vai ficar tudo 1, eles vão desaparecer. Então, o volume vai ser 4 vezes 9, 36 vezes π. Então, 36 π. Então, o volume é 36 π centímetros cúbicos. Mas e se eu quiser o raio 4 centímetros? Se eu quiser o raio 4 centímetros, aqui vai ficar 4 terços vezes π vezes 4 elevado a 3. Então, o volume vai ser igual a 4 terços vezes π vezes 4 ao cubo. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. O 64 não é divisível por 3, né? Porque se eu somar aqui os algarismos dele, 6 mais 4, 10. 10 não é um número divisível por 3. Logo, eu vou fazer 4 vezes 64, que vai dar 256. Então, aqui vai ficar 250, volume igual 256 sobre 3 π. Então, 256 π sobre 3 centímetros cúbicos. E, para finalizar, se eu quisesse, então, com a medida 5 centímetros, então o volume ficaria 4 terços π vezes 5 elevado a 3. Logo, o volume é igual a 4 terços vezes π vezes 5 elevado a 3. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Então, o volume é 4 vezes 125, que vai dar 500 π sobre 3. Então, 500 π sobre 3 centímetros cúbicos. Então, a variação do cubo é essa. Quando a gente tem uma medida específica para uma grandeza, que nesse caso é o raio, na outra grandeza, que nesse caso é um valor em função do cubo, que é o expoente 3, ele sofre uma modificação proporcional. Então, podemos dizer que a variação do cubo, ela representa uma espécie de grandeza proporcional. Então, variação do cubo é isso. Espero que todos tenham entendido e até a próxima.